o Palocci, que é do teu time, você é do time do Palocci. Mesmas ideias. Não, quem Palocci foi ministro do governo que você fez parte. Mas o governo, não é do meu time, não. A política econômica era híbrida. Pois é, agora ele tá renegando o Palocci aí, não tô entendendo. O governo do Lula. Tinha um bocado de influência liberal. E você e o Palocci, que são do mesmo time, defendem essa visão pró-banqueiro, pró-mercado, que também tinha lá no governo do Lula. Eu assumo, pronto. Falei. Olha, assumiu. O petista acabou de assumir aqui que o governo petista é pró-banqueiro liberal. Então, quando eles defendem, eles sabem exatamente o que ele está defendendo. Um governo que é pró-banqueiro liberal, né? Que defende essa... Assumiu. Aí, o primeiro mais um ponto de convergência. Orlando assume, então, que o governo Lula foi pró-banco, que investiu mais com banco e com grandes empresários, amigos do governo. Estão alinhados na mesma ideologia, na mesma política, na mesma atitude. Não, nada disso. Eu nunca defendi política campeão nacional, eu nunca defendi expansão de 19% de aumento de gasto público e com 1% de investimento, infraestrutura destruída no governo Lula. Indústria, mais do que isso, indústria, o processo de desindustrialização gigantesco de 26% de representação do PIB para 13, para 10, para 11. Tá em 9 agora. Já tava ruim, o governo Dilma e Lula terminaram com a nossa indústria e o Bolsonaro deu a chave final agora, tá em 9, né? 100% mesmo? Que ano é? 75. Então você tem que dizer que vem de 75 a desindustrialização. Ou então você vai fazer uma fake news. Não. Começou no Lula, começou em 75. E ele catalisou. Se você observar os dados... E ele catalisou. Não, observando os dados, observando o gráfico, você vê uma queda. Sim, cara. Na hora que entra no governo Lula e Dilma, a industrialização vai lá embaixo, porque ele optou por um liberalismo de consumo. Entendeu? Então a gente acabava consumindo, movimentando a economia através do consumo e não da produção industrial. Então acabou com a indústria, foi a pá de cal. O presidente Lula, a partir de investimentos em óleo e gás, retomou setores importantes, como o setor da indústria naval. Programas sociais como Minha Casa Minha Vida estimulou a indústria da construção civil. Então ali nós vivemos um período, inclusive, que houve uma pequena melhora na industrialização do Brasil. Insuficiente. E, infelizmente, nós seguimos a desindustrialização, que é uma errado, que ele está mentindo, segundo os dados. Tendência e que um dia temos que enfrentar. E para enfrentar, tem que ter universidade, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, que a Universidade Brasileira produz e que não pode ser atacada como você faz, querendo cobrar mensalidade. Houve um processo de catalisação, de desindustrialização durante o governo Lula. Houve um aumento da cartelização, da oligopolização dos bancos, né? O fortalecimento da política do Banco Central de proteger os bancos nacionais que tiveram um lucro de 8 vezes mais do que teve no governo Fernando Henrique durante o governo Lula. E você teve muito mais dinheiro gasto com privilégio tributário para grande empresário do que com política social para o mais pobre. E mais do que isso, você citou a parte de navio. Pô, você tinha cartel de navio sonda que cobrava 1% de propina. Óleo e gás. A gente não é capaz de refinar o nosso próprio petróleo do pré-sal porque não teve investimento em refinaria. Foi quebrada a Petrobras por causa do escândalo de corrupção. Aqui eu acho mais convergência com o Ciro que o Kim tá falando, porque de fato teve, né, essa desindustrialização, a palavra difícil, oligopolização, né, juntar tudo os 5 bancos e tal, que controlam as operações, conseguem muito mais facilmente fazer um monopólio, né, e só que também o investimento que houve para refino, que transformou a gente autossuficiente, também foi no governo do PT e do Lula, tá ligado? Que foi ali de 2013 a 2015. Então aí ele usa um argumento honesto e logo em seguida, né, solta uma coisa que já aí não é. Porque o que acontece? Em 2015, quando a gente se tornou autossuficiente, em 2016 foi instituída a PPI, né? Então, no momento que a gente se tornou autossuficiente, é que eles vieram com esse carrinho na gente quebrando. Não consegue refinar o nosso próprio petróleo e a gente depende do preço internacional. Por isso que a gasolina, uma das razões, é justamente estar dependendo do dólar e o dólar está tão alto hoje. Mas a gente podia estar independente. A gente tem refinaria suficiente que está subutilizada em 25% a 30%. A gente podia estar refinando pelo menos mais 25%, 30%, em vez de estar importando isso aí, né, e desdolarizar. E o que fosse importado, aí a gente cobrava o barril proporcionalmente só o que fosse importado e não transmitir para tudo, igual a PPI. Então, completamente errado. Aqui já, sobre petróleo, eu já vejo que o debate, se tiver um debate Ciro-Kim, o bicho vai pegar. O Kim disse que larga o Bolsonaro,
mas o pensamento de Bolsonaro não larga o Kim. Não. Ele tá falando tudo, toda a conversinha, todo o mimimi do Bolsonaro, a mesma narrativa. Não, A Petrobras, acabaram com a Petrobras. Aí é mentira. Pois é, aí o liberal, ele tem esse ponto de divergência com a gente forte, que é em relação a cobrar o PPI ou não. Então, seria um ponto. Refino aqui no Brasil. E é mentira? Não, rapaz. Então as duas coisas são verdade. No refino, não tem a menor dúvida. Parabéns. Nós temos que fazer mais e muito mais investimento na nossa infraestrutura. Só que esse mimimi do Bolsonaro é para esconder o quê? O preço do combustível. 8 conto o litro. Se eu tivesse um lugar aqui que eu pudesse deixar o carro parado, eu ia trazer um carrinho velho que eu tenho pra dar de presente como objeto inútil, que eu não consigo mais andar de carro, mano, porque a gasolina tá proibitiva e o Kim defende a mesma política do Bolsonaro de atacar a Petrobras. Peraí, você quer falar de atacar a Petrobras? É exatamente o que a Dilma fez, é o que o Bolsonaro quer fazer agora, controle de preço. É o que ela fez de 11 a 14 e que fracassou miseravelmente. E que depois a gente teve que pagar. Não, mas é porque ela colocou pra a Petrobras ter prejuízo para ela poder ter um ganho eleitoral a partir disso. A ideia não é fazer igual a Dilma fez, é controlar o preço, porque um preço de monopólio tem que ser controlado, no entanto, com uma margem de lucro razoável para garantir a sustentabilidade da empresa. Então, não é a mesma coisa que o Bolsonaro quer fazer o que a Dilma fez. E até porque o Bolsonaro não quer fazer isso. Né? Ele quer manter, ele diz para a base dele que ele quer fazer isso, quando na verdade ele quer manter a política de preço pro Guedes, pro mercado, pros banqueiros, pros acionistas. Pagar a conta da alta do combustível. Você defende o controle de preço, Kim? Não. Você acha que está barato o combustível no Brasil? Não. Você acha que é justo os trabalhadores brasileiros ganharem salário em reais? Tem que ter controle de preço de monopólio. A gente vive um monopólio. Se não tiver controle do preço, aí acontece o que está acontecendo aqui agora. Né? A estatal lucrando 6 vezes mais do que a média mundial, tirando do povo brasileiro, tirando comida do povo brasileiro a troco de combustível. Tá errado, tem que ter controle. E o preço da gasolina, do gás, do óleo ser dolarizado, mano? Eu acho que não é justo, o dólar tá tão alto por causa da responsabilidade fiscal do governo. O povo e da herança, real, mano. Não pode ter preço de combustível baseado em dólar, cara. Não, Orlando, peraí. Vamos lá. Isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor do dólar, outra coisa é o preço ser baseado em dólar. O valor do dólar tá alto pela irresponsabilidade fiscal do Bolsonaro, que muito copia o que Dilma e Lula fizeram. Pois é, mas aí eles usam o câmbio como ferramenta para subir, para aumentar, e o câmbio não representa de fato o que deveria representar, que é a demanda, o próprio crescimento do mercado e tudo, de maneira espontânea. Eles forçam a mão no câmbio para colocar o dólar lá embaixo, lá no alto, com a taxa de juros, usando a taxa de juros como ferramenta para controlar o câmbio. Né? E aí isso aí gera uma artificialidade. A gente tem que viver uma economia baseada na realidade. Esse que é o problema. Durante os seus governos. Outra coisa é você pagar em dólar porque a gente não consegue refinar aqui e a gente precisa importar. Você vai importar uma coisa em real? Você vai falar, ô Estados Unidos, ô Rússia, vende aqui pra gente aqui em real. Isso não existe. Cara, o que não dá é o seguinte, velho. A Petrobras distribui dividendo, lucro pros acionistas como nunca. Como nunca. Esse dinheiro aí, ó, esse lucro de dividendo, deveria ser ajudado para diminuir o preço do combustível, gás de cozinha, velho. No Brasil voltou. Vilela, a turma tá cozinhando com carvão, porque não consegue comprar o botijão de gás. 8 conto o litro de gasolina. André, eu acho que vale sim investir em refinaria, cara. Ó, só pra você ter uma ideia, eu pesquisei o valor da Passadina. Passadina custou pouco mais de 1 bilhão, que foi aquela que dizem que foi superfaturada, que não sei o que, tudo que era para óleo pesado, que era o que a gente queria para bacia de Campos e tudo, né? Mas olha só, ano passado foram 100 bilhões de lucro da Petrobras, a gente conseguia fazer 100 Passadina, tá ligado? E a produção instalada de uma refinaria, cara, a partir do momento que você faz esse investimento, já diminui a quantidade de óleo que a gente tem que importar. Então eu acredito que vale a pena sim investir em refinaria. A gente já é autossuficiente, a 100% das nossas refinarias funcionando já daria nossa autossuficiente, mas investir mais ainda, né, faria com que a gente tivesse uma margem
de produzir e garantir essa autossuficiência sem estar sempre no máximo, né? Isso é funcionando. Impossível. E o governo fala, não posso fazer nada, porque o dólar tá alto, então não tem o que fazer. Porra, mano, você for presidente da República para resolver esse problema, encontrar solução. Agora eu vou colocar uma provocação aí aos dois, mas quando começou isso? Onde a gente começou a desandar? Foi no governo da Dilma, do governo do Lula ou foi só agora no Bolsonaro? Quando que a gente começou? É reflexo do que o que a gente está vivendo hoje? O governo do Lula começou a aumentar as despesas obrigatórias que fizeram que a gente tivesse uma situação calamitosa que a gente chegou no segundo mandato do governo Dilma. Despesa obrigatória é principalmente despesa... Eu acho que começou a dar errado no governo FHC quando colocaram o tripé macroeconômico. Porque isso aí é o que faz com que a gente tenha uma economia que ela é artificial, né, e não representa a economia real. O problema é isso, que a gente está se guiando por uma bússola torta. Então, acredito que o problema, na minha opinião, né? Com salário, né? E quem mais ganhou no governo Lula do funcionalismo público era quem já ganhava mais de 15 mil reais. Ou seja, tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar aumentos para a elite do funcionalismo público. E mais, tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar 400 bi de privilégio tributário para grande empresário. Tirou dinheiro do mais pobre para pagar crédito subsidiado do BNDES para empresário que estava envolvido em escândalo de corrupção, justamente porque estava envolvido em escândalo de corrupção. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o desastre que a gente está vendo agora com o Bolsonaro começou no governo Lula. Eu não sei porque tem uma turma... Lula ou Dilma? No Lula. No Lula. Ele começou. Eu não sei porque tem uma turma que odeia tanto servidor público. Essa ideia de que... Mas tá atacando o espantalho de novo, Orlando. Eu não ataquei servidor público. Fala aí. Não, eu acho que tem que retomar as privatizadas, é essencial, mas também tem que criar mais refinarias para a gente ter uma margem de produção que dê um conforto. Porque a gente produzindo 100% do que a nossa refinaria consegue produzir, aí a gente fica autossuficiente, entendeu? E nem sempre, talvez, as coisas acontecem para tudo 100%. Então, você criar uma margem de conforto para a gente conseguir refinar, pelo menos tipo assim, 1/3 a mais do que é o nosso consumo. E aí a gente pode deixar uma margem de ociosidade. E depois que você tiver passando... Então as duas coisas, né, Gê? Primeiro você disse que eu odeio a universidade. André. Aí depois você disse que eu sou contra o funcionário público. Você tá atacando espantalho, Orlando. Então Ninguém tá atacando o funcionário público. Por que você é contra o funcionário? Salve, Paulo Henrique, nosso baixista. Tem gente que crê que é assim. Tudo que é privado é bom. O mercado, o Deus mercado, tem gente que fala isso, hein? Olha que heresia, o Deus mercado, a mão invisível do mercado. Isso é uma bobagem. Tem coisa do mercado que não funciona. Tem coisa do Estado que também não funciona. E tem que corrigir, ajustar, até deixar de ser do Estado. O Estado não tem que controlar e atuar em tudo. Ô, louco. Agora, Orlando Silva, Partido Comunista do Brasil. Mas esse negócio de que tudo tem que ser estatal, isso é uma babaquice. E só quem é otário é que cai na conversa de que quem é de esquerda defende Estado. Isso é bobagem sem tamanho. Eu defendo serviço público de qualidade. Mas não tem serviço público sem servidor público. Pois é, o negócio é que no Brasil a gente começou com essa ideia de fazer muito serviço público, e aí esse serviço público, essa infraestrutura, o mercado não quer deixar que o serviço público avance, porque isso tira capital do mercado. Então a gente vive esse conflito entre avançar a disponibilização de serviço público e o mercado querendo essa fatia para eles. Então a gente vive esse conflito, a gente tem que arranjar um jeito de pacificar isso aí também, cara. É complicado.